Tá? Então, por favor, por misericórdia aos ouvidos dos irmãos, né? Senão começa a gritar aqui, falar alto. Muito bem, vamos orar. Antes de orar, né, alguém, acho que a professora dos alunos falou que recentemente foi falado do 666, né, aqui na aula. E a aula do 666 é a próxima, viu? A próxima aula, não percam, nós vamos falar sobre o 666. Muito bem, vamos orar e aí depois nós começamos a nossa aula. Santo Deus, nós te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por essa manhã, pela tua graça, pela tua bondade, que mais uma vez foi renovada na nossa vida. E te agradecemos por esse café da manhã abençoado. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E também te agradecemos pelo pão espiritual que é a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, agora em nome de Jesus, nos ajuda, nos abençoa, nos ilumina com o teu Santo Espírito para que possamos ouvir a tua voz, entendê-la e praticá-la para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus com perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, hoje nós vamos estudar a aula 5. O nosso objetivo é dar 8 aulas sobre o Apocalipse e hoje nós vamos estudar a aula 5. Como eu sempre faço, nós começamos com uma pequena revisão para refrescar a memória dos irmãos. A nossa última aula foi no dia 28 de abril, há 2 domingos atrás. Nós falamos sobre a terceira sessão do livro. Resumo geral do livro, na revisão. O livro está dividido em 2 partes, são 22 capítulos. Primeira parte, 11 capítulos, segunda parte, mais 11. Primeira parte, capítulos 1 a 11, o mundo persegue a igreja. E na última vez nós encerramos a primeira parte do livro, que vai até o capítulo 11. Segunda, capítulos 12 a 22, o diabo e seus agentes perseguem a igreja. Hoje, a partir do capítulo 12, nós vamos começar a segunda parte, a outra metade do livro. Se vocês observarem, na primeira parte, quem está perseguindo a igreja é o mundo. O diabo não aparece, ele está velado. Claro que ele está por trás, mas agora, a partir do capítulo 12, ele vai dar as caras. Ele vai aparecer claramente, sem disfarces. E a gente vai ver daqui a pouco que ele vai aparecer um dragão grande, vermelho. Então a gente já sabe de quem que o texto está falando. Está falando do diabo. Então, até coloquei aqui, sublinhei o número 12, capítulo 12. O diabo e seus agentes perseguem a igreja. Quem são os agentes ou os aliados do diabo? Então, eu sempre tenho trazido essa informação. Ele tem 4 agentes: o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia e os ímpios. Portanto, a igreja tem 5 inimigos ao longo de toda a história. Resumo geral das sessões. Aqui eu preciso da ajuda de vocês, mas sem colar, viu, por favor, tá bom? Não. Sem colar, né? Toda vez eu trago isso daqui, tá vendo? Às vezes quando eu pergunto, o pessoal está colando, acertam todas, né? Vamos ver sem colar. O livro está dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Qual que é a primeira? 7 candeeiros, segunda. Fecha o caderno, Fabiana. 7 selos, terceira. Não colei. Trombetas, quarta. Ninguém falou? Quarta é de hoje, está no cartaz, né?
vozes. Quinta, sete taças. Sexta, sete cenas. E a sétima, os sete julgamentos. Então hoje nós vamos contar a história pela quarta vez. E hoje a nossa sessão vai dos capítulos 12 a 14. João vai contar a mesma história pela quarta vez, falando sobre sete vozes. Então, até o final do estudo, nós vamos ver as vozes aparecendo. Então, a quarta sessão, capítulos 12 a 14, as sete vozes. Veja aí, por favor, pastor, onde está a segunda vinda de Jesus? Está no capítulo 14. Veja aí, por favor, de 14 a 16. Diz assim, 14:14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz. Veja que aqui aparece a voz, uma das sete vozes que vai aparecer nessa sessão. Para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Pergunta: quando é que vai acontecer a ceifa? Quando? Na segunda vinda de Jesus. Observem que nós estamos na quarta sessão. Ele fala a respeito de uma ceifa, que a terra já está madura para a ceifa, mas isso não aconteceu ainda. Isso só vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então, se o livro for cronológico, essa já é a quarta vez que Jesus está voltando. E ainda ele voltará mais 3, né? Então, coerentemente, é melhor a gente dizer que o livro é cíclico, o livro é repetitivo, e ele conta toda a história da redenção, que vai da primeira até a segunda vinda. São esses anjos aqui. Esses anjos, eles têm um livrinho na mão, e eles têm vozes, eles têm mensagens para passar. Vamos ver então. Capítulo 12. Se eu fosse resumir o capítulo 12 numa frase, seria essa daqui: o dragão ataca a igreja. O dragão ataca a igreja. No capítulo 12, mostra 3 derrotas do dragão. Deixa eu só mostrar, depois a gente vai trabalhar um pouquinho. O dragão é derrotado aqui no capítulo 12 3 vezes. Vamos ver quais são essas derrotas. Primeira, o dragão perde para o filho. Segunda, para os anjos. Terceira, para a mulher. Então esse é o resumo do capítulo 12. Você tem, eu deixei sublinhado ali, 3 derrotas do dragão. Ele perdeu para o filho, perdeu para os anjos, vai perder para a mulher. Então vamos considerar aí essas derrotas. Apareceu o dragão aqui. A primeira derrota para o filho, versículos de 1 a 6. Vocês estão vendo uma mulher aqui? Dá para ver? Dá para ver uma mulher? A pergunta que nós devemos responder é: quem é essa mulher? Uma mulher... Não entendi. A igreja? Mas calma, eu tenho que dar as opções ainda. Eu estudou, hein? Olha, você estudou? Aliás, quem leu? Tem que perguntar, viu? Quem leu os capítulos 12, 13 e 14, levanta a mão. Eu li, não estudei. Aí, ó. A Fabiana já confessa logo o pecado. Não li, tarefa de casa não é comigo. Ela já confessa o pecado. Essa imagem aqui,
uma mulher vestida do sol, isso dá o que falar. Isso tem bastante coisa para falar. Olha só, quem é a mulher? Vamos ver as opções. Existem 3 interpretações sobre essa mulher. A gente vai ver, aliás, já veja aí o capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, três interpretações sobre essa mulher. A primeira interpretação vai dizer que essa mulher é Maria. Maria, a mãe do Salvador. Ela está vestida do sol, ela está grávida para dar à luz um filho. E esse filho seria Jesus, o Senhor Jesus. Então a primeira interpretação diz que essa mulher é a Virgem Maria. A segunda diz que essa mulher é Israel, a nação de Israel. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que Israel, ao longo da história, é preparado para que o Messias viesse, o Messias nascesse. Lembra-se de Gênesis 3,15, depois que os nossos pais pecaram lá no Éden? Aí o texto vai dizer que, olha, eu vou mandar alguém no futuro, vai nascer alguém, esse alguém vai ser picado pela serpente, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Então essa mulher grávida, vestida do sol, que tem 12 coroas na sua cabeça, é a nação de Israel, que vai trazer o Messias ao mundo. E a terceira opção, que é a da irmã ali, né? Priscila, acertei? Priscila. A terceira opção diz que essa mulher é a igreja. É a igreja que é preparada ao longo da história para que nascesse o Messias. Essa mulher seria a igreja que começa já no Jardim do Éden. A igreja que começa com Adão, com Abel e Caim. A igreja que adora a Deus com as primícias, como Abel, e a igreja que adora a Deus de qualquer jeito, como Caim, que ofereceu uma oferta ao Senhor, mas quem deu das primícias foi Abel. Então essa mulher seria a igreja ao longo da história que se prepara para dar à luz ao Messias. Qual que vocês acham que é melhor aí? 1, 2 ou 3? Eu vou na 2. 2, vamos à votação. Quem acha que é a 1, levanta a mão. Maria. 2. E aí, 1, 2, 3. Quem acha que é a 3, além da Priscila? O Jefferson, eu vou colocar ali 4. Ele lembra da NDA? Nenhuma das alternativas anteriores, eu olhar do Jefferson, né? Nenhuma, Jefferson? Não? Ele já participou com você? Não. Ele não participou dos estudos. Cabe as 3. Ah, o meu segurança, vamos ver aqui, né? Galera, qual? Cabe as 3, eu acho. Também não. Já me abstenho. Ele disse que é as 3, peraí, as 3 não pode ser. Cabe as 3, né? Tipo, as 3 são. Mas o Galera é isso, né, meu? Ele fala as 3 que não é, nenhuma não é, né? Então são 5 opções. Todas as anteriores, nenhuma delas. Já são 5. Não complica, já tem discussão demais aqui. A resposta que é aceita pela nossa igreja, né? Igreja presbiteriana, é a 3. Número 3. Gente, quem acha que é Maria, é a igreja católica. Toda a exaltação à pessoa de Maria por causa disso aqui. Uma mulher vestida do sol, com 12 coroas na cabeça, tá vendo? Pede para a mãe que o filho dá. Não é assim? Pede à mãe que o filho atende.
Isso é catolicismo romano. Intercessora. É intercessora. Então Maria, quem acha que é Maria é a Igreja Católica. Israel, quem acha que é Israel são os dispensacionalistas, porque eles dão uma atenção especial para Israel. Eles acham que Deus tem um plano especial com Israel. Nós entendemos que não. Os israelitas, Jesus fala que os da fé é que são filhos de Abraão. Essa é a perspectiva ensinada por Jesus. Então, essa mulher é a igreja. É a igreja que ao longo da história, veja, não pode ser Israel, porque quando tem Abel e Caim, não tinha a nação de Israel ainda. E a promessa foi feita antes de nascer a nação de Israel. Então, por exclusão aí, número 3, é a igreja. A igreja. Priscila, não sei se você pesquisou em algum lugar, pesquisou ou não? Não, senhor. Ou foi chute? Não. Não? Não foi chute, não. Que coisa, hein? Que coisa, não? Vamos lá. Então, é a igreja. Essa mulher é a igreja. Só daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Lembra-se que é uma visão. Ele está vendo coisas extraordinárias. Por exemplo, o dragão ali. Quem que é o dragão? Diabo. O diabo? Satanás. Vamos ver daqui a pouquinho. Ó, a mulher tem 5. A mulher tem 5 características. Olha só, a imagem traz 5 características. Primeira, ela é gloriosa. Porque, diz o texto, que ela está vestida do sol. A primeira característica da igreja não é de Maria, também não é de Israel. A primeira característica da igreja é que ela é gloriosa, porque ela está vestida do sol. A segunda, aliás, olha só que eu consegui um fenômeno aqui, viu? A segunda é que a igreja tem autoridade. A lua está debaixo dos seus pés. Vocês viram que eu coloquei a palavra lua dentro da lua? Foi de propósito ali. A igreja, a segunda característica, ela tem autoridade. Segundo o versículo que não estou enxergando aqui, deixa eu ver. 1C, isso. Então, a lua, quando alguém tem os pés debaixo de alguma coisa, isso é autoridade. A igreja tem glória, a igreja tem autoridade. Terceira, a igreja é vitoriosa. Por quê? Porque ela tem uma coroa. Lá no capítulo 2, João diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa é dada, é oferecida para os vencedores. Então, quando a igreja ela diz que ela tem uma coroa, significa que ela é vitoriosa, vencedora. Quarta, diz que a igreja é o quê? Sofredora. Por quê? Por causa das dores. A igreja ela é militante, ela sofre, e ela é triunfante, ela é gloriosa ou vencedora. Essas dores ali não é simplesmente porque ela vai dar à luz a uma criança. Isso mostra o sofrimento da igreja ao longo da história. A igreja é sofredora. Jesus já tinha falado isso com outras palavras, não já? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, isso aqui derruba a teologia da prosperidade. Concorda comigo? Derruba totalmente. Prosperidade, riqueza, vida boa, carro, dê R$200 para Deus, Deus vai te dar R$400. Isso aqui arrebenta a teologia da prosperidade, porque diz que a mulher está em tormentos. Versículo 2, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A igreja é sofredora, e sempre será. Quinta característica, a igreja é protegida por causa da expressão deserto. Aliás, deixa eu ler o texto aqui dos versículos 6
e o 14. 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Versículo 14. Foram dadas à mulher e à igreja as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Veja a simbologia do versículo 14. Vocês lembram da águia que eu mostrei para vocês da outra vez? Aquela águia que está lá no céu voando, lembra? O texto diz que aquela águia, olha a linguagem simbólica do texto. Aquela águia emprestou suas duas asas para a mulher. Viu um negócio desse? A coitadinha ficou sem as asas. Lá no capítulo, aquela águia que está voando, que diz assim, ai, ai, lembra? Os 3 ais restantes lá, a coitadinha emprestou as suas duas asas para a mulher que foi levada para o deserto, porque lá ela é sustentada, ela é protegida, porque a serpente quer pegá-la. Isso não pode ser literal, gente. Aí a águia empresta as asas, a mulher põe as asas aqui, voa até um deserto, é protegida lá. Claro que esse deserto também não é literal, obviamente, não se refere a um lugar físico do mundo. A igreja é sustentada em qualquer lugar, ela é protegida em qualquer lugar. Depois que a mulher está protegida, aí ela devolve as asas para o dono, né? Para a águia, né? Isso não pode ser literal, gente. Então veja, quem cria os bichos, quem cria os monstros, somos nós. É apenas uma linguagem simbólica, para dizer que a igreja é protegida. A águia nunca tirou as suas asas para emprestar para a mulher. É uma linguagem simbólica para falar de proteção. Vamos em frente. Segunda pergunta: quem é o dragão? Essa é fácil, né? Quem é o dragão? Aqui não tem nem opções, aqui já não tem opções. Esse dragão é o diabo. Veja aí no versículo 9, por favor. Olha quanto nome ele tem. 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então é o diabo. Tem um outro versículo que eu selecionei, deixa eu ver aqui. 9:11. Veja lá quem que é esse dragão. Capítulo 9, versículo 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Abaddon e Apolion são nomes hebraico e grego para se referir ao diabo como sendo o destruidor. Então aqui não há dúvida nenhuma. Você está vendo o tamanho dele, um dragão. Ele tem, veja aí o versículo 3, né? 12:3. Viu-se também outro sinal no céu. Veja, é um sinal, é um símbolo, não é uma realidade. Aliás, o diabo não é um dragão. A Bíblia diz que o diabo era um anjo de luz. O diabo não é tão feio como a Idade Média pintou. Lembram? Vermelho, um rabo, um chifre, um tridente lá para ficar espetando você. Se o diabo fosse feio daquele jeito, todo mundo ia saber. E ia ficar armado contra ele, né? Aliás, eu não assisti, mas quem assistiu tem um filme, né? O Advogado do Diabo, né? Como é que ele aparecia lá? De terno e gravata, né? E se o diabo tem rabo, tem vermelho, chifre, tridente, você vai saber que é ele. Ele não vai conseguir enganar ninguém assim. Veja, então versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Olha a cauda dele. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu.
as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Veja, quem é que o dragão quer matar? A igreja, a mulher. Quem? Opa! Ele está em frente, ele está olhando para a mulher e ele quer matar. Quem que ele quer matar? O filho? É o filho, a mulher ou a igreja? A mulher e a igreja Olha lá. O filho. Peraí, gente. e a igreja é uma pessoa só. É o filho? É todo mundo? Como é que é? Aqui está o filho. Então eu vou no filho. O filho, versículo Ele se deteve, olha lá, o versículo 4. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar seu filho. o filho. Ele não quer matar a igreja, por enquanto. Quem é que ele quer matar? Ele quer matar o filho. Quem é o filho? Jesus, ele quer matar Jesus. Porque ele ouviu uma promessa lá no Éden. Olha, no futuro vai nascer alguém e o Messias vai esmagar a cabeça da serpente. Quem é a serpente? Ele. Falou, opa, eu vou morrer? Alguém vai esmagar a minha cabeça? Antes que alguém esmague a minha cabeça, eu mato ele. Veja que não tem Apocalipse, aponta para o passado, não é para o futuro, não. Tem coisas do futuro também, né? Guarda aí, só para não perder o raciocínio. Então ele quer matar o filho. Como é que ele quer matar? Ele fez várias tentativas de matar o filho. Deixa eu citar um exemplo só. Herodes. É isso, né? Eu adivinhei seu pensamento. Não, brincadeira. Transmimento de pensação. É o contrário. Disseram para Herodes que nasceu um bebê lá, né, uma criança. Ele ficou muito preocupado com aquilo. Ele chamou os magos e ele disse: mandem matar todos os meninos de 2 anos, matem todo mundo. Só as meninas podem deixar viver. O que ele quer fazer com isso? Falou: opa, está nascendo um rei aí? Mata os bebezinhos de 2 anos para baixo. E foi um morticínio lá em Israel. Lá mataram as crianças. Quem é que está por trás de Herodes? O dragão. Ele quer matar as crianças, porque ele diz assim: ó, se a minha cabeça vai ser esmagada, ele não esqueceu do que foi dito lá no Éden. Se a minha cabeça vai ser esmagada, é melhor matar ele logo. Ele quer matar o filho. Antes de Herodes, Faraó já quis matar. Faraó tem vários exemplos na Bíblia em que o dragão se detém em frente da mulher para matar o filho. Porque é o filho que vai esmagar a cabeça dele. Então ele diz assim, esse negócio de esmagar a cabeça não está certo não, viu? É melhor eu tentar matar ele primeiro. Ele fez várias tentativas para matar o filho, porém ele não conseguiu. O filho foi protegido. José e Maria tiveram que ir para o Egito, não é assim? Vai para o Egito lá e tal. Quando Herodes morreu, aí vem um anjo, aparece, aí eles retornam do Egito. E aí tem uma profecia bíblica, né? Do Egito chamei o meu filho. Então o Apocalipse, essa imagem aqui, irmãos, é para contar o passado. Coisas que já aconteceram. Aí a gente acha que é do futuro, a gente quer literalizar. Então não, calma. Muita hora nessa calma. Não, vamos contrário. Vamos lá. As características do dragão. Olha só. Cada coisa, 5 características do dragão. Eu vou só citar, porque senão eu vou ficar só no capítulo 12. Vai entrar o anticristo já. Aí o bicho vai pegar, viu? Primeira característica. Vocês estão conseguindo ler ou não? Ali? Destruidor. Primeira característica. Por que ele é destruidor? O versículo 3b fala que ele é destruidor porque ele é grande. Vi um dragão grande, apontando para o aspecto destruidor. Ele é Abaddon e Apolion. A
capítulo 9, versículo 11. Segunda, ele é sanguinário. Por quê? Por causa da cor dele. Vi um grande dragão vermelho. Lembra do cavalo vermelho? Cavalo vermelho aponta para a guerra, para a violência, para o derramamento de sangue, ok? Então ele é sanguinário, ele é vermelho. Terceira, ele tem poder. Por quê? Por causa dos chifres. Vocês estão conseguindo enxergar ali, né? Por causa dos chifres e das coroas. Acho que eu vou olhar para lá, porque se a gente não enxergar, ninguém enxerga, entendeu? Às vezes eu estou enxergando aqui e vocês não estão ali. Então ele tem poder por causa das cabeças, ele tem chifres e coroas. Chifre na Bíblia é sinônimo de poder. Quarta, agora que eu vou ter que olhar aqui. Quarta característica, sedutor. Sedutor, por causa da sua cauda. Veja o versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Quem são essas estrelas? Anjos. Estrela aqui não é estrela da maneira que a gente conhece. Estrelas são anjos. Esses anjos se tornaram demônios. Então, olha, com a cauda dele, olha aqui dá para ver as estrelas, tá vendo? Com a sua cauda, ele arrastou a terça parte. Então, vamos supor que Deus criou 1 milhão de anjos. Quantos anjos que ele levou? E vai dar a dízima periódica, né? 333 e 333333333. Mas quanto que sobrou? Não é o 666 ainda, viu? Sobrou 666. Claro, se for 1 milhão. Mas o texto diz em Apocalipse 14 que no céu tem milhões de anjos, né? Milhões de milhões e milhares de milhares. E ele arrastou um terço. Então a cauda dele aponta para sedução. E a última, a quinta característica, ele é o acusador. Como é que eu sei disso? Por causa do nome dele, o nome diabo. Diabolos no grego é acusador. Então é um dragão, ele tem essas 5 características. Vamos em frente. Quem é o filho? O filho eu já falei, né? Versículo 5, olha o versículo 5 aí. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Então eu já comentei, existem 2 interpretações sobre quem é esse filho. A primeira diz que o filho é a igreja, existe essa interpretação, e a segunda diz que é Jesus, claro, né? Então é Jesus. Por isso que eu fui na segunda opção. Jesus. Deveria ter versículo aí. Então, primeira derrota, ele perdeu para o filho, perdeu para Jesus. Segunda derrota, ele perdeu para os anjos. Para os anjos. Olha essa imagem aqui você tem Miguel, a gente vai ler versículos 7 a 12. Ele perdeu para os anjos. Podemos dividi-la, essa derrota, em 4 partes. Primeiro, deixa eu ler por aqui. A descrição da batalha, versículos 7 e 9. Houve uma batalha lá no céu. 12:7. Houve peleja no céu. Essa é a imagem que vocês estão vendo. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu no lugar deles. E foi expulso o grande dragão da cena anterior, a antiga serpente, Gênesis 3, lá no Éden, que se chama Diabo, acusador, e Satanás, o sedutor. Lembra da cauda que nós falamos agora há pouco? De todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos.
Então, as estrelas que a gente falou agora há pouco do versículo 4, as estrelas não são estrelas, são anjos, que agora são demônios. Ok? Então, houve essa batalha aqui no céu. Quem é que luta nessa batalha? Um terço dos anjos caídos contra 2/3 dos anjos que não caíram. Porque veja, Deus não luta. Deus nunca lutou, viu? Deus nunca luta, porque Ele não tem adversário. Quando a luta está um pouquinho difícil, Ele chama Miguel, o arcanjo Miguel. Você vê isso aí no versículo 12. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Versículo 7. Aqui uma perguntinha só para provocar vocês, né? Quando que o diabo foi expulso do céu, gente? Quando? Se vocês quiserem, a gente responde essa no final. Quando que o diabo foi expulso? Isso aqui vai ter várias opiniões. Quando o diabo foi expulso do céu? Algum palpite? Que período? Quando? Historicamente? Antes do Éden. Antes do Éden. O que mais? Quando olha, parece que tem um buraco aqui, né? Então, houve a luta, Miguel e os seus anjos, do outro lado, o dragão e os seus anjos. Abre-se uma espécie de um buraco e ele é expulso do céu para a terra. Quando que ele foi expulso? Segundo Robson, né? Robson já apresentou uma alternativa ali para nós antes do Éden. Quando ele aparece lá, né? Quando ele aparece para tentar. Segura aí, no final a gente volta. Vocês vão se escandalizar com a minha opinião, velho. Tá lá ainda, né? Vocês vão se escandalizar com a minha. Mas eu não quero frustrar, não. Na igreja a pessoa fala assim: o pastor Edivaldo vai inventar. Não vou não, viu, gente? Salomão já tinha dito, né? Não há nada novo debaixo do sol, né? Quando eu falo aqui não tem nada, não há nada novo debaixo do sol. Mas eu depois me lembrem no final, se eu esquecer, me lembre, tá? Me lembra aí, viu, Robson? Vamos ver se a nossa teoria vai bater. Segunda, a declaração da vitória, versículo 10. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Só está faltando a gente responder o quando. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Muito bem. Então há uma declaração da vitória. Terceiro, a vitória dos crentes, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quarta parte, a festa no céu e o lamento na terra, versículo 12. Bom, se ele foi expulso do céu, o céu está fazendo festa. Aonde é que ele está? Agora? Na terra. Na terra, vamos ver o versículo 12. Por isso, festejai aos céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, nós já vimos aqui a segunda derrota do dragão. Ele perdeu para o filho, perdeu para os anjos e vai perder de novo. Terceira derrota para a mulher, versículos 13 a 18. Esse mesmo dragão, diz o texto, que ele vai fazer sair da sua boca um rio para matar. Quem que é a mulher? A igreja. A mulher é a igreja, certo? Agora o dragão tentou matar o filho, não conseguiu.
tentou derrotar os anjos, não conseguiu. Quem é que ela quer derrotar agora? A igreja. Mas ele também não vai conseguir, porque Jesus já havia dito em Mateus 16: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, ele vai tentar matar a igreja afogada. Gente, da boca do dragão sai água? Não? Não, né? Alguma criança falou que não. O que eu... A criançada aqui vê desenho, né? Desenho animado, né? O que sai da boca do dragão? É fogo? Isso tá estranho isso aqui, tá não? Eu acho que foi ela aqui, né? Acho que foi ela que respondeu. O normal que sai da boca do dragão é fogo. Agora sai água. Ela quer matar a mulher é a igreja, a mulher, é você. Mulher, eu sou homem, mas aqui é mulher, tá? A mulher é a igreja, toda a igreja. É a figura que ele usa, né? Deixa eu ver aqui. Eu sabia, né? Quem é a mulher? Já falei, versículo 13. É a igreja que é perseguida. Aqui está melhor. É a igreja que é perseguida e protegida ao longo da história. Deixa eu ver aqui o versículo 15. Fala do rio aí. Dá uma olhada, por favor. 12 e 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Ela quer matar a mulher afogada, a igreja afogada. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra o restante da mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então ele perdeu para o filho, perdeu para os anjos, perdeu para a mulher, que a terra abre um buraco e a água é escoada, está vendo aqui, ó? A água é escoada e a mulher não morre afogada. E aí ele se põe em pé sobre a areia do mar. A ideia aqui é a seguinte: vou continuar tentando destruir a igreja. Ele tem uma sentença no Éden que a cabeça dele seria esmagada. Ele tem a frase de Jesus de que eu vou edificar a igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas ele continua tentando. Ele sabe que, o versículo 12 diz que, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele sabe que tem pouco tempo, mas a ideia dele é a seguinte: eu vou para o inferno, mas eu não vou sozinho. Quanto mais pessoas eu puder arrebatar, melhor. Quando ele fica em pé sobre a areia do mar, a ideia é o seguinte: não deu certo com o filho, não deu certo com os anjos, não deu certo com a mulher, vou chamar meus amigos para continuar tentando derrotar a mulher, derrotar a igreja. Vou chamar meus amigos. Lembra dos amigos? Os amigos são os agentes do diabo. Vamos ver então, ele vai, capítulo 13 agora. Capítulo 13 mostra os dois aliados, os dois amigos. Eles se põem sobre a areia do mar e ele vai chamar dois amigos agora para ajudar a destruir a igreja. Primeiro, olha lá, o anticristo. Segundo, falso profeta. Olha agora como que ele quer destruir a igreja. Ele vai mandar o anticristo, e o anticristo aqui não apareceu ainda, né? O anticristo final, escatológico, o derradeiro, ele não apareceu. E ele vai aparecer, mandar também um falso profeta. Porque às vezes a gente se engana com o falso profeta, né? Jesus diz lá em Mateus 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então ele vai chamar esses dois amigos. Vamos ver aí, eles são feios os amigos, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro,
Primeiro aliado, né, que ele vai chamar, é o versículo 18, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ele está no mar, e é do mar que ele vai chamar o primeiro amigo. É feio o amigo dele, né? Olha só, gente, isso aqui é uma imagem, é um símbolo, isso não é literal, obviamente. Mas o que nós precisamos entender é o que está por trás disso, por trás dessa figura. Então, o primeiro aliado do dragão é o anticristo, versículos 1 a 10. Essa figura é tirada do Antigo Testamento. Essa figura está em Daniel, sabia? Daniel capítulo 7. Então veja que o Apocalipse não está inventando nada. Ele está pegando algo que já existe, algo do Antigo Testamento. Essa figura está em Daniel capítulo 7. Veja aí, vamos ler a descrição desse animal. 13, 1 e 2. Olha só. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Agora ele descreve como que era essa besta. A besta que vi era semelhante a leopardo. Dá para ver o leopardo é a parte do corpo, ok? Com pés como de urso. Ó, leopardo, urso. O que mais? E boca como de leão. Dá uma olhadinha na boca e nos dentes. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então o anticristo é descrito como essa figura. Mas isso é uma figura do Antigo Testamento, de Daniel. Deixa eu contar um pouquinho de história para você. Essa imagem é o sonho de Daniel. Vocês lembram do sonho dele? Daniel capítulo 7, de 1 a 7, ele diz assim: eu tive um sonho e eu vi 4 grandes animais subindo do mar. O primeiro animal é um leão com 2 asas. O segundo animal era um urso, ele tinha 3 costelas, ele comia carne. O terceiro animal era um leopardo. Estranho esse leopardo. O leopardo tinha 4 cabeças e 4 asas. Vocês já viram um animal com 4 cabeças, gente? Já viram já? Eu preciso fazer minha famosa pergunta, viu? Esse leopardo com 4 cabeças e 4 asas é literal ou é simbólico? Hã? O leopardo tem asa? Tem 4 cabeças? Mas nem no desenho animado é assim, né? É assim que ele sabe. Como que é o leopardo no desenho animado, né? E o quarto animal, ele diz, olha, o quarto animal é um monstro. Ele nem sabe descrever, Daniel, né? Ele nem sabe descrever como que é. E aí, o Daniel, desses 4 animais, ele só ficou impressionado com o quarto. Ele queria saber o significado do quarto. Eu ia perguntar dos 4. Porque está estranho esses animais aí. Veja, vocês já viram o leão com asa? O normal aí é o urso, gente. O urso está comendo carne. É o único normalzinho aí da história. Aliás, eu falei dos 4, eu ia perguntar do leão. Eu ia perguntar do urso também, por que esse urso está comendo aí? Certo? E perguntar do leopardo e esse monstro aqui. Agora veja, olha como Deus é extraordinário. Nessa cena, essa cena aí, Daniel está contando 500 anos de história para frente dele. Deus está revelando o futuro para Daniel com esses animais. Agora eu vou dizer para vocês o significado desses bichos aqui. Daniel descreve 4 impérios, os impérios mundiais que vão se levantar na história. Aliás, antes de continuar, por exemplo, quando eu falei, por que eles vêm do mar? Por que esses animais eles aparecem do mar? Por quê? Qual o significado do mar? Alguém sabe? Mar na Bíblia é sinônimo, acho que Isaías 57, 20,
fala que é do mar que vem sujeira, poluição, coisa ruim, coisa que não presta. Tudo aqui a simbologia é perfeita aqui. Por que esses animais não vêm de rio, não vêm de outro lugar? Porque o mar na Bíblia é sinônimo de problema, de dificuldade. Aonde que João estava quando ele escreveu o Apocalipse? Numa ilha que está no mar. Mar traz limitação, traz problema. E esses 4 animais surgem do mar. Tudo aí está repleto e carregado de significado. Não tem nada literal aí, mas o que está por trás é super importante. Então vamos ver aí 4 impérios. Ele vai dar nome aos bois. Quer dizer, aos bois não, né? Aqui não tem boi, né? Aos animais. Olha só. O primeiro império, que é o leão é o Império Babilônico. O Império Babilônico de Nabucodonosor. E aí ele diz assim, olha, Nabucodonosor, você é o leão. Quem é o leão no reino animal? O leão mais forte? É o rei dos animais. Olha a figura. Nabucodonosor, você é o leão. Você é o rei dos animais. Você é o mais forte. Além de ser mais forte, você é o mais ágil. Você é o mais veloz. Como é que eu desenho quando eu falo que alguém é ágil, veloz? Que símbolo que eu dou? Asa. Além de você ser o mais forte, você é o mais ágil. É por isso que o leão está com asa. Certo? Segundo, o urso. O urso representa o Império Medo-Persa, que foi o império que destruiu Nabucodonosor. O Império Babilônico era tão grande, tão forte, que o Império Medo-Persa, quando destruiu, tinha tanto despojo, tanta coisa, que aí Deus falou assim para o urso: come carne, pode comer, bastante carne para comer. Vocês estão comendo, estão destruindo o Império Babilônico. Uma imagem, Deus está contando a história. Deus diz: olha, fala para o urso, pode comer, come à vontade, tem despojo, tem muita coisa, vocês estão destruindo o Império Babilônico. Terceiro, o terceiro é o leopardo, é o Império Greco-Macedônio. Quem já ouviu falar em Alexandre o Grande? Levanta a mão aí. Alexandre o Grande. A história conta que Alexandre o Grande, com 33 anos de idade, ele conquistou o mundo inteiro. E aos 33 anos ele estava meio depressivo na casa dele, lá no palácio dele, e ele disse: estou frustrado, não tem mais mundo para eu conquistar. Se eu tivesse lá, falando assim: dá uma olhada se tem ET por aí, vê se tem ET, alguma coisa assim. A história conta que Alexandre o Grande, ele não teve filho, que seria o seu sucessor. Ele não tinha filhos, mas ele tinha 4 generais. Os seus 4 maiores generais. Quando Alexandre o Grande morreu, quem assumiu? Passa, pessoal. Quando ele morreu, quem assumiu o seu reino foram os seus 4 principais generais. É por isso que o leopardo tem 4 cabeças. É por isso que o leopardo tem 4 asas. Seus generais também são ágeis, são velozes. E ele morreu, mas o império continua e seus 4 generais vão dar continuidade. Isso está nos livros de história. Nós sabemos o nome deles, sabia disso? Alguém já ouviu falar do nome deles? Os 4 generais de Alexandre o Grande. Já que ele não teve filho, se você nunca ouviu, eu trouxe aqui o nome dele para vocês. Vamos lá. O leopardo de 4 cabeças e 4 asas. 4 generais, como eu falei. Primeiro, o nome dele é Cassandro. Veja, isso aqui é real. Isso aqui está em todo o livro de história.
caçando. Segundo, Ptolomeu. Já ouviram falar dos Ptolomeus? Acho que é por cima já, né? Terceiro, Lisímaco. E quarto, Seleuco. Esse leopardo com 4 cabeças e 4 asas são 4 generais de Alexandre o Grande. Esses são os nomes deles: Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Agora, o problema, aliás, a solução é: Deus está falando isso antes de acontecer. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Falta mais um, não falta? Quem que vai ser o próximo império? Esse monstro? Vamos ver lá. Acho que a Priscila estudou mesmo, hein? Vamos ver. Thanos. Olha lá. Romano. O Império Romano. Então Daniel está dizendo, olha, o Império Babilônico vai cair, vai se levantar o Medo-Persa. Eles vão cair, Império Greco-Macedônio. Eles vão cair e virar o Império Romano. Quando Jesus nasceu, quem é que dominava o mundo? Romano. Império Romano. Então, João, voltando para Apocalipse 13, ele pega essas figuras. Se você ler Apocalipse 13, são os mesmos bichos, os mesmos animais. Só tem uma diferença. Olha lá. Olha lá. Esses animais, lá em Daniel, eles estão separados. E no Apocalipse, estão juntos. Sabe o que significa? É que esse amigo, entre aspas, do diabo, o anticristo, quando ele aparecer, ele vai juntar toda a violência dos impérios que eram separados, vai juntar num só. Então veja o tamanho da crueldade. Esse amigo do diabo não é brincadeira, não. Então aqueles 4 lá em Daniel, eles estão separados pela história, mas no Apocalipse 13 vem tudo junto. A maldade do babilônico, do Medo-Persa, do Greco-Macedônio, do Romano, vai se juntar num homem só. Por isso que ele é chamado de anticristo. Se você tem Cristo, você tem anticristo. Esse período é tão... Aliás, a igreja... Gente, eu preciso perguntar. A igreja vai passar pela grande tribulação? Quando esse bichinho aparecer, esse velhinho aí, a igreja vai passar pela grande tribulação ou vai ser arrebatada antes, secretamente? Você disse que nós não está aqui. A culpa é minha, né? Você falou. Nada acontecer. Eu falei, né? Falei, assumo e assino e falei. Eu falei, Silvio. Eu falei porque Jesus falou. Mateus 24, versículo 21, se eu não me engano, Jesus diz, olha, com respeito à grande tribulação, que é a mesma coisa, é o mesmo paralelo aqui. Mateus 24, Apocalipse 13 é a mesma coisa. E Jesus diz, olha, a respeito daqueles dias, a grande tribulação, quando aparecer esse bichinho aqui, esse aqui, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém suportaria. Mas por amor aos eleitos, eu vou abreviar. Nem a igreja, ninguém aguenta esse bicho aí, gente. Aí o dispensacionalismo, para trazer um pouco de falsa paz ao coração, diz, não, quando esse bichinho aparecer, a igreja é arrebatada, secretamente. Nós vamos estar lá no céu, no bodas, 7 anos, num casamento maravilhoso. E aí o pessoal sofrendo aqui embaixo, aqui, né, os judeus e os ímpios sofrendo. A gente está lá em cima. Quando passar 7 anos, aí a gente volta para cá para começar o milênio. Eu estou fora. Mas 80% da população brasileira acredita desse jeito. Eu falo, não, 7, depois de uma festa de 7, eu tenho que voltar para cá, Jefferson. Eu não volto, não. Você, quem quiser voltar aqui, volta. Ficar apanhando nesse bicho aí, me inclua fora dessa. Veja, olha o paralelo
paralelo de Mateus 24, Jesus diz assim: olha, aqueles dias serão tão terríveis por causa desse amiguinho aí, amiguinho do diabo, que, veja, estou querendo dizer o seguinte: abreviar não é tirar, certo? Porque os dispensacionalistas dizem que quando o bicho pegar mesmo, quando ele aparecer, igreja tirada. Mas não é isso que o texto diz. Abreviar não significa tirar. Até onde eu saiba, na minha, claro, eu tenho pouca leitura e limitação, né? Abreviar é diminuir. Concorda? Então Jesus diz: por causa dos eleitos, dos 4 cantos, Mateus 24, eu vou diminuir, porque senão ninguém aguenta. Ninguém vai aguentar. Mas vai ser pouco tempo mesmo, porque o capítulo 12, versículo 12 diz: sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse é o primeiro amigo do diabo aí. Vamos em frente. As características do animal, só para citar aqui por causa do tempo, né? Aliás, dá para eu ficar só no capítulo 12 aqui, viu? Oi? É verdade, eu tenho que terminar ao meio-dia, né? Não, brincadeira. Primeira, poder. Por que ele tem poder? Mesma coisa do dragão, né? Chifres e cabeças. Aí tem os versículos lá. Segunda, ele faz milagre. Milagres da mentira. Diz que uma dessas cabeças foi cortada e a cabeça volta para o lugar. Então isso é um milagre. Terceira, adoração. Ele vai querer adoração. Ele tem autoridade e ele quer adoração. Quarta, arrogância. Ele fala blasfêmias. Quinta, perseguição. Porque ele peleja contra a igreja. Versículos 7, 9, 10 e 15. Segundo aliado, o segundo amigo é o falso profeta. Veja aí, capítulo 13, versículo 11. Vi ainda outra besta. Aliás, eu falei do 666, mas é hoje mesmo, viu? 66 é hoje, viu? Eu falei que era semana, a outra aula, mas eu acho que é hoje. É hoje, estou perdido aqui. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Gente, quem é o cordeiro na Bíblia? Jesus. João 1,29 diz que, João Batista falando de Jesus: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João diz que o falso profeta, obrigado, irmão, o falso profeta é um cordeiro. E agora? E agora, né? Agora ela foi junto, né? Como é que eu sei que esse cordeiro não é verdadeiro, gente? Isso. Eu sei que ele é falso quando ele abre a boca. Essa é uma característica simples de você identificar uma falsa religião. Simples. Porque às vezes, lembra que Jesus falou do joio e do trigo? Os discípulos falaram assim: o senhor quer que a gente tire o joio? Não tira o joio. Sabe por quê? Porque ao tirar o joio, você pode ter que tirar o trigo. E você pode se enganar. Jesus disse: deixa que eu tire. Eu não me engano. Eu conheço as minhas ovelhas e dou a vida por elas, etc. Tal. Deixa comigo. Você não conhece. Vocês não conhecem. Vocês não têm capacidade de separar joio e trigo. Eu tenho. Então veja, tem 2 detalhes aqui, né? Veja, o primeiro detalhe, como é que eu sei que ele... Aliás, tem 3 detalhes no texto que eu sei que ele é falso. Primeiro, que ele tem chifre, né? Olha lá, 2 chifres. Chifres grandes, apontando para o aspecto de que ele é poderoso. Segundo, que a palavra cordeiro aí está com letra minúscula. Vocês repararam? Quando o cordeiro se refere a Jesus, a letra é maiúscula.
Dá uma olhadinha, por exemplo, capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Como é que está? Letra maiúscula. Olha os detalhes aí. Cordeiro com letra maiúscula é Jesus. O Cordeiro com letra minúscula em 13:11 é falso. Letra minúscula. Terceira característica, quando ele abre a boca. Falava como dragão. Falar como... Aliás, quem é que está por trás do Cordeiro ali? Ele mudou de cor, né? Ele está amarelo agora. Veja, olha, de onde que ele vem? Da terra. Da terra. O falso profeta vem da terra. Então, o Cordeiro, o dragão é quem coordena ele. Vocês perceberam uma imagem aqui? Essa imagem ela é pronta. Essa imagem sugere que o falso profeta é a igreja católica. Vocês estão vendo aí, não? Dá para perceber? Isso aqui não sou eu que estou dizendo, viu, gente? A imagem, quando eu peguei, ela era pronta. Pastor, onde é que o senhor tirou que está a igreja católica aqui, ó? Aqui, ó. Está vendo esse símbolo? Ó. Isso aqui é o símbolo da igreja católica. Está vendo uma espécie de... Eu não sei como é que chama esse negócio. Que o Papa usa, né? Tem um nome lá. Isso aqui é o negócio do Papa. Ah? Não, que pai é do judeu. Que pai é do judeu. Outra coisa. Ali são chaves. Lembra? Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, será... A igreja católica tomou isso para si. Quem é que tem autoridade para abrir o reino e fechar o reino? A igreja católica. Segundo eles. Então, a imagem sugere duas coisas, né? Primeiro sugere que é a igreja católica e depois sugere que é os Estados Unidos da América. Então, assim, eu sempre digo, viu, Silvia? O pensamento e o choro é livre. Você pode chorar à vontade, pode pensar, não significa que você está certo, né? Mas se você pode chorar, pode. Por que Estados Unidos? Aqui, ó. Aqui é uma águia. A águia é o símbolo dos Estados Unidos, né? Uma águia que tem longo alcance, que voa, tem liberdade. Então ele está sujeito. Gente, eu não concordo com isso não, tá? Pode ser? Pode. Mas é que a imagem veio pronta. Então ele está sugerindo que seja os Estados Unidos, sugerindo que seja a igreja católica. Vamos em frente aqui. Olha só como é rico. 7 características desse bichinho. Primeiro, ele tem poder, chifres. Segunda, imitação. Imitação. Parecendo, o texto diz, né? Nem tudo que parece é. Ok? Então, cuidado. Terceira, adoração. Ele quer que adorem. Quarta, ele faz milagres, por causa da expressão sinais. Quinta, sedução. Ele seduz o mundo. Sexta, perseguição. Ele faz morrer. Sétima, influência. Aí chegou naquela questão complicada. Ele tem influência porque ele vai dar uma marca. E a marca é 666. 2 dias agora para falar do 666. Não, brincadeira, não tem todo esse tempo não. Vocês estavam outro dia falando aqui disso, né? Chegaram a alguma conclusão ou não? Professor? Chegou? Vocês pularam isso? Vocês são corajosos, viu? Vamos lá. Ele tem uma marca, vamos ver, versículos 16 a 18. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Agora o bicho pega, né? Diz o nome.
Diz o texto que é uma marca na mão direita e uma marca na testa, na fronte, o número 666. Eu trouxe aqui para vocês, aqui, ó. Esse homem já está marcado, viu, professora? O homem já está marcado. Aqui está escrito, versículo 16. Eu preciso fazer essa pergunta, viu, Silvia? Essa marca, ali, tá vendo aqui, ó? Já está marcado, viu? Uma marca 666. E aqui, ó, a marca na mão. Pela imagem, eu descobri que essa marca vai ser escrita em árabe, viu? Fica tranquilo, certo? Não vai ser português, viu, ó? Ali, eu não sei direito ali, mas parece árabe ali, né, pastor? Então, sua mão direita vai ser marcada com árabe, ok? Não vai entender nada. É bom. O anticristo não é brasileiro. Olha, o anticristo não é brasileiro por causa dessa dica aí da língua. Caleb é ligeiro. Mas Caleb falou quem sou eu, né? Caleb, filho de Jefoné. Então, isso é literal ou simbólico, gente? Testa e mão. E por quê, por favor? Se você perguntar para a maioria da igreja evangélica brasileira, ela vai dizer que é literal. Mas o abençoado aqui vai dizer que é simbólico. Já se falou muito sobre essa marca, né? Na década de 80, 90, a marca da besta já foi o CPF, não é assim? Quando surgiu, né? Antes era SIC, né? SIC, né? Os mais SIC, C-I-C. Depois a marca não deixou de ser o CPF, depois foi o celular, quando apareceu. Lembra? Que era tijolão, né? Antigamente, né? O celular. Depois, código de barra. Depois tem o cartão de crédito, se você tiver o cartão Visa. Alguém tem o cartão Visa aí, gente? Você carrega a besta no bolso. E aí joga fora, viu? Divide a besta. Vai ver? O besta carregando a besta, né? Isso eu concordo, viu? Se não souber usar o cartão, é uma besta. Depois, por quê? Se você fizer uma conta, o nome Visa, se pegar as letras lá, vai dar 666. Eu vou quebrar o meu. E a Coca-Cola também. Sim, então calma, não joga o seu cartão fora, tá? Calma. VI em romanos é quanto? 6. Tem o S, que acho que é outra língua, e o A, não vou saber da simbologia agora, mas o VI dá 6, o S numa outra língua 6 e o A 6. Então você tem no seu bolso a besta. É a besta carregando a besta. Depois a Coca-Cola. Qual é o último que estão falando agora? O chip? Microchip. Menor que um caroço de arroz, né? Você põe aqui no seu dedo. Aí você vai no mercado comprar um negócio, a moça pergunta assim, CPF na nota, fulano, CPF. Não, aí você já pensou? O cartão está aqui, ó. Então é o microchip. E se você não tiver o microchip, você não compra, você não vende, você vai ser excluído. Veja, isso daqui, toda essa confusão é por não entender o gênero literário do Apocalipse. Nenhuma dessas coisas é o número da besta. O número da besta é simbólico. Nada disso. Mas a maioria vai dizer que é literal. Por que eu digo que é simbólico? Vou explicar para vocês aqui, ó. É simbólico porque a mão, o que João está dizendo é, a mão comanda as nossas ações. Com a mão nós fazemos atos, ações. E com a mente tem a ver com os pensamentos. O número da besta, portanto, é um número que controla suas ações e controla seus pensamentos. O número da besta já está em vigor há 2000 anos. Não é um microchip.
Quando João escreveu aqui no primeiro século, diz: calcule o número da besta, já está em vigor, já está funcionando. O número da besta não é para o futuro, não é código de barra, não tem nada a ver, nada com nada. Imagina João no primeiro século, vocês acham que João está imaginando cartão Visa, microchip, Coca-Cola? Nem o sabão ovo? Também não. No ano 95 depois disso, você acha que João está pensando em CPF? Tá, né? Então, o número da besta é simbólico, significa. Agora fica mais claro. Então, quem é marcado pela besta, suas ações e suas mentes são controladas por esse sistema. Você, aliás, toda a humanidade é marcada. Toda a humanidade é marcada. Qual é a marca que tem em você? O selo? Aonde está o selo? Sangue do Cordeiro. Coração, não é? Paulo diz, Efésios 1:13, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Aí eu pergunto, esse selo é literal ou simbólico? O Espírito Santo pôs um selo no coração do selado? Simbólico. Então, se o selo no coração é simbólico, o selo 666 também é simbólico. Então a ideia é o seguinte: todo mundo é marcado com alguma coisa. Se eu sou selado com o Espírito Santo, o que é que controla minhas ações e o que é que controla a minha mente? A resposta deve ser a palavra, Espírito Santo, Deus. Agora, quem não tem Espírito Santo, quem não tem palavra, quem não tem Deus, é controlado pela besta, seu besta. Certo? Segura aí, Jefferson. Outra coisa, para fechar aqui. Quantas vozes são, gente? 7. Nós não vimos nenhuma ainda, viu? Vai ficar para outra. O versículo 17, comprar ou vender. Aliás, antes dele falar das vozes, ele prepara a gente para falar das vozes. Calcule o número, versículo 18, que é número de homem. Agora você vai ficar boquiaberto com essa explicação, como eu fiquei. Olha como é simples e a gente é que complica. Olha só. O número 6 na Bíblia é o número do homem. Qual foi o dia da criação que Deus criou o homem? Sexto dia. Quando eu leio Apocalipse 13, aí eu vejo o número da besta, 666. Aí eu tento pôr na testa o número aqui, ponho o árabe aqui, né? Segundo a imagem lá, ponho aqui, aí eu faço um bicho de 7 cabeças, quando na verdade eu deveria voltar para Gênesis. Gênesis 1, 29, 30, 31. No sexto dia criou Deus e tal, e viu Deus que era muito bom. Muito bom. Veja, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto. Quando chega no sexto dia, Deus criou o homem. Por que o número é 666? Um 6 só. Já deu problema, não deu? Não deu problema, não é? Tem um 6 só? 2 6. Um é ruim. 2 é pior. 3 é horrível, né? É o contrário do ditado lá, né? Um 6. O número 6 elevado à terceira potência, 666, significa que se um 6 só já é ruim, que é símbolo, o 6 é símbolo de Adão. 3, 6, portanto, é um homem mau, maligno, malérrimo, é um amigo do Satanás. Tem nenhum segredo. A gente é que faz uma confusão sem tamanho. Então veja, isso aqui está lá em Gênesis 1, versículos 26 a 31. Olha que coisa interessante. O número 6 é o número do homem. E o número 7? É o de Deus. Tá? Ela falou da mulher. É perfeição. Aí, gente, isso aí acaba aí. Mas é tempo. Ajuda aí, Jeff. Volta pro ouve silêncio. Houve silêncio no céu. Quem falou para a Fabiana? Minha
desconto para a senhora, só porque é o dia das mães. Ok? O 6 é o do homem, ó, guarda essa aí, viu? 6 é da do homem, 7 é perfeição. da mulher. Boa, boa. Olha. Eu nunca tinha ouvido isso, viu? Eu também não. Acabou, né? Acabou a aula, agora pode acabar, né? 6 é o homem e o 7 é Deus. Agora, por que não tem 777? Por quê? Já pensaram nisso? Porque não precisa, né? Deus já é perfeito. Um 7 só já exprime, já passa a ideia de quem Deus é. Agora, o número 6 é o Adão. O Adão era perfeito, depois fica mais ou menos, é restaurado e tal. Agora, 3, 6 é maligno. É o amigo do diabo. Não é literal. Mas lá fora, se eu disser isso em qualquer igreja, eu vou apanhar. Pastor, você não inventa demais. Estou vendo, está escrito, né? Deus, a gente nunca, quando eu li Gênesis, a gente nunca imaginou, criou Deus, pois, no sexto dia o homem. Você nunca vai imaginar que a criação do sexto dia está diretamente relacionada com o número da besta. Porque a Bíblia é harmônica. A Bíblia, pela Bíblia, se interpreta. Está escrito, não sou eu que estou inventando nada. Ok? Jeff, diga, quer falar? Vou tomar uma água. Interessante o seguinte, como você fala a respeito dessa besta, se você olha a fotografia da besta, na verdade, no olhar não remete a uma besta. Por quê? Porque o Satanás está por trás, ele precisa de algo que ele possa enganar o homem, e aí a questão do falso profeta. E aí é muito a ver com o que você falou, porque é a enganação, é distorcer aquilo que Deus já ensinou. E aí você vai linkando com outros versículos bíblicos. Por que meu povo peca? Porque não conhece a palavra. Meu povo peca quando ele conhece uma má palavra também. E ele fala daquilo. E aí entra a questão da mente ser doutrinada de forma errada. E aí as execuções também vão ser erradas. Exatamente, né? Tudo que a gente está vendo acontecer, por exemplo, no dia de hoje. Nos dias de hoje. Exato, a comercialização da fé, uma série de coisas. Se a minha teologia for errada, eu vou por caminhos As execuções também. totalmente errados, ok? Gente, mais 2 minutos, aí eu passo para as perguntas por causa do Dia das Mães, tá bom? Vou liberar vocês já já. Eu vou só citar as 7 vozes, depois eu negocio com o pastor, quando acabar as 8 aulas, para a gente voltar naquilo que foi atropelado, pode ser? Então eu vou só citar aqui, pastor, 2 minutos, a gente passa para alguma dúvida dos irmãos. Entenderam 666? Ok? Então, ó, capítulo 14 vai falar das vozes. São 7 vozes. Tem vozes boas, vozes ruins. 3 vozes boas, 4 ruins. Olha lá. A primeira voz, a igreja no céu. Versículos 1 a 5. A igreja está no céu comemorando. Segunda, o anúncio do juízo. Versículos 6 e 7. Se é um anúncio, pressupõe voz. Segunda voz. Terceira, a queda da Babilônia. Versículo 8. Dá uma olhadinha na voz aí, por favor. Só ler aqui. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Se esse esse anjo está dizendo caiu, o que ele está fazendo? Falando. A voz. Quarta, a punição dos ímpios. Versículos 9 a 12. Às vezes a gente acha, mas parece que os ímpios não vão ser punidos, né? Parece que eles fazem, as coisas não acontece nada de errado com eles. Lembra do Salmo 73 de Asaf? Eu tinha inveja deles, da prosperidade dos ímpios. Aí olha aqui, ó, Apocalipse diz: eles vão ser punidos. E também o clamor por justiça no início. As almas, né? Capítulo 6, bem lembrado. Quinta, a felicidade na igreja. Versículo 13. Sexta, a colheita dos justos, que nós lemos no início, né? Lembra da foice? Nós falamos da foice.
Sétima, a ira sobre os ímpios. 2 vezes é falado sobre os ímpios. Versículo 9 a 12 e 17 a 20. Então aqui, de maneira bem resumida, nós temos as 7 vozes. 3 vozes boas, 4 vozes ruins. Esse é o resumo da sessão, os anjos. Agora, as perguntas. Muito bem. Vamos dar aí alguns minutinhos para algumas perguntas. Deixa eu só colocar aqui, se alguém quiser meu contato, ó, tá aqui, viu, gente? Pode, se vocês quiserem uns slides, se vocês não conseguiram copiar tudo aí, eu passo para vocês, tá bom? Querem anotar aqui? Tem meu e-mail, deixa eu ver, pr.edivaldac@gmail.com, meu celular, que é o WhatsApp também, 98302-2008, o meu é o Tim Danei, e o meu Facebook, Edivaldo Alves da Costa. Muito bem. Acho que pode cortar a minha calendário. Sim, pastor Augusto.